Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. A nossa aula de hoje é para fazermos exercícios de resistência elétrica, hein? É a base, hein? É a base. Que agora nós vamos pegar isso aqui e começar a acrescentar gerador, receptor, capacitor, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é fundamental. Beleza. Primeira questão que eu peguei foi uma que caiu no Enem, prova de 2018, certo? É o seguinte. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela, certo? Beleza. Inicialmente, a tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos, onde o circuito pode ser fechado, fechado por meio do toque. Então, quando você encosta, você está fechando aquela parte, tudo bem? Qual é a resistência equivalente? Então, a pergunta. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A, beleza? Então tá, se você observar aqui o desenho, você vai ver que o ponto A, aqui ó, estava aberto, né? Aquele pedaço dele estava aberto, não tá? E aí você vai encostar o dedo ali e ali será fechado. Tudo bem? Então, gente, vamos lá, ó. Então, o cara foi lá, encostou o dedo e o que era aberto agora está fechadinho, certo? Então, antes era aberto, agora está fechadinho. Eu esqueci de apagar esse pedaço aqui, tá bom? Beleza. Qual é a primeira coisa que a gente faz, que nós vimos lá na aula teórica? Nós vamos dar nome aos pontos, não é isso? Gente, eu vou chamar os terminais do gerador de C e D, tá bom? C e D, porque o Enem já usou A e D, né? Bom, daqui para a direita não tem resistência, então não vai ter mudança de potencial. C, C de novo, não é isso? Beleza? Aqui é D, esse outro aqui é D também, porque não tem resistência. Se o cara encostasse o dedo bem aqui, fechando o circuito, bem nesse ponto, ficaria B de bola, B de bola, B de bola, certinho? Pessoal, daqui para cá tem resistência, né? Se daqui para cá tem resistência, então se lá é o C, vou chamar aqui de A, né? E se aqui é o A, aqui também é A, né? Porque não tem resistência, não é isso? Tudo bem? Teria sido melhor se eu tivesse começado aqui, né? Se aqui é C, aqui é A, que tem resistência. Aí daqui para cá é A de novo, tá bom? Beleza. Lembrando que toda vez que a corrente passa por um resistor, ocorre uma queda de potencial, certo? Vamos aproveitar o gancho aqui e vamos dar uma revisão. De onde a corrente sai mesmo? Perfeito, polo positivo, que é o traço maior, não é isso? Polo positivo. Chegando ali no ponto C, a corrente vai dividir. Gente, comentei com vocês na aula teórica, quando eu fiz um exercício de fusível, que quando os resistores têm resistências iguais, a corrente divide igualmente, assim. Os caras estão em paralelo, porque são os mesmos terminais, né? A e C, A e C. Quando os caras estão em paralelo, aqui ó, C e A, né? E as resistências são iguais, a corrente divide igualmente. Então aqui ó, I sobre 2 para esse, certo? E I sobre 2 para o outro, tá bom? Aí, deixa eu fazer a pergunta. Vai passar corrente nesse aqui de 4? Vai, gente? Não, muito bom. Cara, eu tô, nossa, perfeito, você está acertando tudo e me deixa muito satisfeito. Não vai, porque ele não está ligado a nada, certo? Então, não existe uma DDP nos terminais dele, tá bom? E aí, consequentemente, a corrente não passa, certo? Então, esse resistor aqui, ó, esse resistor aqui não funciona. Não funciona. Risca, 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 risca. Não funciona, tudo bem? Então, o que a corrente elétrica vai fazer? Essa I sobre 2 vem, a outra I sobre 2 vem, elas se unem aqui no ponto A e voltam a ser a corrente total, tudo bem? Voltam a ser a corrente total. Beleza. Aí a corrente total
desce aqui, né? Vem aqui para a esquerda e entra no polo negativo do gerador, tá bom? Então, beleza. Então, fizemos aí a montagem do circuito. Aí agora ele quer a resistência equivalente, certo? Gente, eu vou fazer aqui uma coisa que nós vamos fazer em todos os exercícios. Essa questão é muito simples, talvez nem fosse necessário, mas eu vou fazer para a gente já começar a treinar, tá bom? Que é o famoso abrir o circuito. O que é abrir o circuito? Abrir o circuito é torná-lo uma linha reta. Esse daí já está uma linha reta, por isso que eu falo que não tinha necessidade. Mas tem circuitos que são todos complexos e tal, e abri-lo é transformá-lo em uma linha reta em que os terminais serão os terminais da associação, que são os mesmos do gerador. Então você vai pegar o circuito, vai torná-lo uma linha reta, de tal forma que o terminal de entrada ou de saída sejam os mesmos do gerador. Então vamos fazer o caso aqui. Essa linha é até bem tranquila, não teria nem necessidade, mas vamos fazer. Olha só, gente, esses dois aqui, esses dois de 4, eles estão em paralelo, não é isso? Certo? Quando está em paralelo, vamos lá, por que está em paralelo mesmo? Mesmos terminais, C e A, C e A. Quando está em paralelo e tem resistências iguais, é só dividir pelo número de resistores, né? Então, 4 dividido por 2, 2 quiloohms, não é isso? Certo? Beleza, então no lugar daqueles dois lá, você vai colocar um só de 2 quiloohms. Quais são os terminais dele? C e A, beleza. E sobrou o outro aqui de 4, né? Cujos terminais são A e D. A e D, certo? Os terminais da associação, olha lá, o C e D, que são os mesmos do gerador, tá perfeito. E a corrente elétrica que passa no 2 é a mesma que passa no 4. Então a corrente elétrica que passa no 2, lembrando que o 2 é o equivalente daqueles dois em paralelo ali, né? É a mesma que passa no 4, quer dizer que eles estão em série, não é isso? Certo? Tudo bem? Então tá bom, porque no equivalente vocês se lembram, né? A corrente que tem que passar é a corrente total, né? E aí, beleza, quando está em série, como é que a gente faz? Soma. Então, 2 mais 4, 6. Então, a associação vai ter uma resistência equivalente de 6 quiloohms. Lembrando que o quilo, gente, é um prefixo, né? Que quer dizer 1000. Então, a resposta certa é letra C, de cloroquina, certo? Cloroquina. Beleza? Então, lá, vamos continuar. Próxima questão, gente, foi a questão que caiu no vestibular da Santa Casa, lá de São Paulo. Se eu não me engano, não, essa do Enem já foi. Se eu não me engano, a prova da Santa Casa é feita pela VUNESP, certo? Então, vamos lá. Em uma sala, há 4 lâmpadas idênticas. Ó, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Lá na aula teórica, nós vimos que lâmpadas incandescentes são basicamente resistores. Então, se são 4 lâmpadas idênticas, então eu posso falar que são 4 resistores de mesma resistência, tá bom? Então, eu vou chamar a resistência de todos de L, tá? Beleza. L1, L2, L3, L4, de 127 volts e 20 watts. Tá, deixa eu abrir um parênteses aqui. O que é isso? Isso aqui, para quem não sabe, gente, são os chamados valores nominais. Então, vou puxar uma seta aqui. Esses aqui são os chamados valores nominais. Valores nominais são os valores para os quais o elemento foi produzido. Então, quer dizer o seguinte, aquelas lâmpadas ali, perdão, elas foram produzidas para uma DDP de, como o povo fala, 127 volts, ok? Tudo bem? E com essa DDP de 127 volts, ela terá uma potência de 20 watts. Então, por favor, gente, a potência dissipada pela lâmpada só vai ser 20 watts se ela for ligada numa DDP de 127 volts. Tudo bem?
que são acionados por 2 interruptores e 1 e 2, tá? As lâmpadas são separadas em 2 grupos, um grupo formado pela L1 e L2 e outro grupo formado pela L3 e L4. As lâmpadas de cada grupo sempre acendem simultaneamente. Eu estou destacando todas as exigências que ele faz aqui. Então, quer dizer que L1 e L2 têm que acender ao mesmo tempo, L3 e L4 têm que acender ao mesmo tempo. Mas cada grupo pode acender independentemente do outro. Então, olha só, se a L1 e a L2 acendem, isso não quer dizer que a L3 e a L4 têm que acender, tá bom? Todas as lâmpadas sempre acendem com seu brilho normal. Nossa, por favor. Nós vamos ver isso ainda, pode ficar tranquilo, podem ficar tranquilos. Mas eu já vou adiantar aqui um negócio. Falou em brilho, falou em potência. Então quer dizer que as 4 lâmpadas têm que ter potência de 20 watts. Conclusão. As 4 lâmpadas têm que ter uma DDP de 127 volts, certo? As 4 lâmpadas têm que ter uma DDP de 127 volts, tá bom? Ok? Então vamos lá, gente. O esquema que representa o circuito elétrico para essas 4 lâmpadas é... Então, dentre as 5 alternativas, qual é a que obedece a todas as exigências que ele fez, tá bom? Então, não tem escapatória. É uma por uma, certo? Então, vamos começar pela alternativa A. Aqui, gente. Então, ó, primeira coisa que você faz, dá nome aos pontos. Então, eu vou chamar os terminais aqui da associação de A e B, beleza? Bom, se os 2 interruptores estivessem fechados, então aqui ficaria, vamos lá, daqui para a direita não tem resistência, então é o A também. Daqui para a direita não tem resistência, não tem queda de potencial, é A também. Aí aqui por baixo agora, se ali é B, aqui também é B, não é isso? Certo? E aqui também é B, porque não tem resistência, beleza? Ok? Elas são acionadas por 2 interruptores e 1 e 2, tá bom? Então vamos fazer um teste aqui. Olha só, o que vai acontecer. Gente, se você acionar só o interruptor 1, ninguém funciona. Não dá certo. Concorda comigo? Que já não serve, porque ele falou que qualquer um dos 2 interruptores, se você mexer neles, tem que funcionar. Eles são independentes. Ele hora nenhuma no exercício, exigiu que os 2 interruptores fossem fechados ou abertos simultaneamente. Então aqui já deu errado, porque a corrente passaria aqui, ó. Então aqui, ó, a corrente viria, mas ela não tem saída, tá vendo? Então nenhuma funciona. Já deu errado. Letra A já deu errado, certo? Tudo bem? Beleza. E outra coisa, vamos fazer uma observação aqui. Vamos lá. Do jeito que está aqui também, a corrente viria e ela passaria aqui e no outro, certo? E eu não teria como fazer só 1 e 2 ligarem e essas duas não ligarem. Então, as 4 ligariam automaticamente, imediatamente, certo? Tudo bem? Então, realmente, esse caso não serve. Mesmo, ó, independente da questão do interruptor. Então, se fossem os 2 fechados, a corrente viria, uma desceria para cá, outra desceria para cá, e as 4 lâmpadas acenderiam juntas. Não teria como eu fazer esse esquema de ligar só 2 e outras 2 não ligaram, tudo bem? Então, a letra A realmente não serve. Essa análise é que você tem que fazer para todos os itens. Gente, eu vou direto para o item correto, tá? Porque senão haja, demora demais. Mas qualquer dúvida é só me procurar nos outros itens, tá? Então vamos para a alternativa C, que é a alternativa correta. Então vamos lá. Então vamos lá, eu vou chamar aqui de A e aqui de B, certo? Se o interruptor 1 estivesse fechado, então aqui também seria A, porque daqui para cá não tem resistência. Aqui seria A também, certo? Bom, gente, daqui para baixo tem resistência. Então esse cara é C. Esse cara é C, certo? Tudo bem? Beleza. Agora, vindo por baixo agora,
Fecha o interruptor 2. B, B, B também, certo? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Então, agora vamos analisar? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero analisar com vocês. Ah, aqui é C também, né? Perdão. Quanto vale a DDP UAC? Gente, ó, quanto vale a DDP UAC? 127, perfeito. E quanto que vale a DDP UCB? 127, perfeito, certo? Então, quer dizer que essa lâmpada tem 127, essa lâmpada tem 127, essa lâmpada tem 127 e essa aqui tem 127. Obviamente, quando o interruptor estiver fechado, certo? Então, vamos lá. Primeira exigência dele bateu, porque tem que ter 127 para poder ter a potência normal, não é assim? Então, está funcionando. Próximo, vamos lá. Feche o interruptor 1. Feche o interruptor 1, porque o exercício falou que os interruptores não são obrigados a serem fechados simultaneamente. Nossa Senhora. Vai, cara, tem chato. Então, nós vamos fechar o interruptor 1. Deixa o interruptor 2 quieto. Beleza? Então, vamos lá, gente. Fechando o interruptor 1, vamos aqui virar a corrente. Certo? Ok. Como são lâmpadas iguais, então ela vai dividir igualmente. Então, vai vir metade para cá e metade para outra, né? Assim, certo? Lâmpadas iguais, com a mesma corrente, vai dar o brilho igual mesmo, igual a gente esperava. Só que aí, quando a corrente chegar aqui no ponto C, gente, quando as correntes chegarem aqui no ponto C, ó, elas não podem descer, porque não tem saída, o interruptor 2 está fechado, está aberto, perdão. Então, o que as correntes vão fazer? Elas vão se unir e sair por aqui, ó. Então, restabelecendo a corrente e total. Então, vocês perceberam que quando eu fechei um interruptor, eu acendi a 1 e a 2, que foi o que ele pediu. Mas não acendi 3 e 4, certo? E o contrário vai acontecer também. Se nós fecharmos o interruptor 2, certo? E não mexermos agora no interruptor 1, vai acontecer o caminho inverso. Então, gente, se nós fecharmos o interruptor 2, então agora a corrente virá por baixo, né? Então a corrente vem. É quando chega aqui, ela divide, vai uma para essa e uma para essa, que se juntam e saem pelo meio. Tudo bem? Ok? É isso. Beleza. E olha só, e se eu ligar as duas, se eu fechar as duas chaves, vai vir uma corrente aqui em cima, vai vir outra corrente aqui embaixo. Só que cada lâmpada, olha só, a DDP é a mesma, ó, A e C, A e C, C e B, C e B. Não importa se os dois estão fechados ou não. A DDP é a mesma, a resistência das lâmpadas é a mesma, então a corrente que vai passar nelas vai ser a mesma dos casos anteriores. Então realmente ficou bonitinho. Posso ligar só a 1 e a 2 sem ligar a 3 e a 4. Posso ligar só a 3 e a 4 sem ligar a 1 e a 2, certo? Tudo bem? Todas estão com 127 volts de DDP e por tabela tem o mesmo brilho. Então a resposta é a letra C, certo? C de cloro, né? Cloroquina. Vamos lá. Essa aqui caiu no Enem 2016. Questão muito boa para a gente treinar a associação. Muito boa. Vamos lá. Por apresentar significativa resistividade elétrica, certo? O grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiros. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B. Cara, de grafite eu só lembro HB, o resto não faço nem ideia. Para efetuar 3 traços distintos. Munida dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando desses traçados. O famoso ocupado, né? Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com auxílio de um ohmímetro, eu mostrei lá na aula teórica. É um aparelho que mede a resistência, né?
ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm, certo? Ok. Então, são resistores ômicos, a resistência deles não vai mudar. Então, gente, o menino construiu isso aqui, né? Um sorvetinho com dois resistores de 10 kΩ, o quilo é o 1000, né? Um resistor de 20 e um resistor de 5. Ele chamou os terminais aqui de A, de B e de C, tá bom? Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B, certo? E em seguida conectou aos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, são as resistências equivalentes, né? Ao estabelecer a razão RAB sobre RAC, qual foi o resultado? Então agora sim, aquela questão do Enem que eu fiz lá, ela realmente já estava diretaça, mas agora nós necessariamente teremos que passar por aquilo que eu falei com vocês, que é o tal do abrir o circuito. Gente, o que é abrir o circuito? Então vamos lá. Abrir o circuito é pegar essa carniça aqui e transformá-la em uma linha reta, certo? Em que eu sairei de um terminal que ele pediu e vou até o outro. No primeiro caso, o Enem pediu de A para B, não foi? Foi ligado nos terminais A e B. Então a gente vai ter que sair do A e chegar até o B, tudo bem? Então vamos começar. Então, vamos lá. Então no primeiro caso, a gente quer a resistência equivalente entre A e B. Sairemos de A e iremos até B. A primeira coisa que a gente tem que fazer, por favor, isso aqui é receita de bolo, isso aqui é decorado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar nome aos pontos. Isso o Enem já fez. Então aqui, ó, chamou aqui de A, chamou aqui de B e chamou ali de C. Então o Enem já fez por mim, tá bom? O próximo passo é colocar A e B nos extremos, ok? E irmos caminhando. Então nós vamos colocar A e B nos extremos e nós vamos caminhando. Então vamos lá. Gente, ó, o A, ele se liga a quem? Vamos lá. O A se liga ao B por uma de 5. O A se liga ao B de novo por uma de 20. E o A se liga ao C por uma de 10. A gente vai começar marcando essa, porque o C é o ponto intermediário, né? A e B no fim, né? O C intermediário, a gente começa pela intermediária. Então vamos lá, ó. A se liga em C por uma de 10, ok? Beleza. Aí você vai lá e tica, ó, marquei essa. Tudo bem? Beleza. Agora, olha só. A se liga em B e A se liga em B de novo. Não vou marcar ainda, porque eu não cheguei no ponto B ainda. Por enquanto, estou no C, deixa quieto. Então, lá, gente. Então, A se liga em C, ticou. Já foi essa aqui, beleza? Então, vou marcar aqui. Já foi. Beleza. C se liga em quem, gente? C, gente, ele liga-se a B, cara. Por uma ligação de quanto? 10 também. Então, C liga-se a B por uma ligação de 10. Tá vendo? Então, você vai lá e tica aquele cabo. Vai lá e corta ele. Caneta. Pronto, já foi. Agora nós chegamos ao ponto B, não foi? O ponto B apareceu agora, certo? Já que o ponto B apareceu, então agora nós vamos marcar aquelas duas, né? Que ligavam A e B diretamente. Então, gente, A se liga em B por uma de 20 e o A se liga em B de novo por uma de 5. Então, nós vamos ter que fazer o A ligar-se ao B diretamente, né? Então, você vai puxar um paralelo. Olha só o que nós vamos fazer. Então, A se ligava a C, C ligava a B. Aí, agora você vem e puxa um paralelo. Então, A se liga diretamente a B por uma de 20 e o A liga-se diretamente ao B por uma de 5. Pronto, o circuito está aberto. Nós temos A e B nos extremos, ok? A e B nos extremos e eu marquei todos os resistores, tá bom? Beleza? Aí, olha só. Agora vamos resolver. Gente, esses dois aqui, ó, estão em série, né? Por quê? Porque eles têm a mesma corrente. A corrente que passa nesse de 10 é a mesma que passa no outro de 10, certo? Então, a gente vai somar, né? E quanto que vai dar o equivalente, então? 10 mais 10, 20 quilo ohms, não é isso? 20 quilo ohms. Bom, beleza.
Então quer dizer que no lugar daqueles dois vai entrar um só de 20, né? Aí deixa eu falar um negócio para vocês. Quais são os terminais desse cara de 20? Ponto C sumiu, né, gente? Ponto C foi englobado aqui. Os terminais deles são A e B. Do outro de 20, A e B também. E do de 5, A e B também. Então eles estarão agora em paralelo, não é assim? Porque eles têm os mesmos terminais. Aí como é que faz o equivalente quando está em paralelo? Quando são 3 ou mais, a gente faz a soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 5. Eu comentei com vocês que eu prefiro fazer, tipo, soma todo mundo de uma vez, do que ficar, pega 2, faz produto pela soma, pega ele e faz produto pela soma. Não gosto assim. Então vai ficar assim, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 5. Gente, 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 é 2 sobre 20, que vai dar a mesma coisa que 1 sobre 10, não é isso? 1 sobre 10. Aí eu tirei o mínimo, né? 1 sobre 10 mais 1 sobre 5, o mínimo é 10, tal. Resistência equivalente entre A e B deu 10 terços, tá bom? Ok. Aí agora, nós vamos fazer a outra que ele pediu. A outra que ele pediu, eu vou apagar as marcas que eu fiz no sorvete, certo? E vou fazer a outra que ele pediu. A outra que ele pediu agora foi de B para C, não foi? Certo? Então agora, gente, nós vamos ter que sair de B e chegarmos em C, tá bom? Então vamos lá, me ajuda. B se liga, ele liga-se aqui ao A por uma ligação de 5, ele liga-se ao A de novo por uma ligação de 20 e liga-se ao C por uma de 10, certo? Tudo bem? Gente, o B e o C tem que estar na ponta. Então, a gente vai primeiro marcar essas aqui no A, que é o ponto intermediário. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Então, vamos lá. B e C na ponta, certo? B e C na ponta, vamos começar. A gente começa marcando as ligações intermediárias. Então, vamos lá. Então, B liga-se a C, não é isso? Perdão, liga-se a A. Por uma ligação de 5, tica ela, e por uma ligação de 20. Então, vamos lá, vamos marcar. Então, B liga-se a A duas vezes, por uma ligação de 5 e por uma de 20. B, A estão em paralelo, não é assim? Perfeito. Então, já marcamos aquelas duas, né? Tá. Agora, o A liga-se ao C, não é isso? Por uma ligação de 10. Então, você vai lá e marca. Então, A, vamos lá, ó. A liga-se a C por uma ligação de 10, tá vendo? Então, o B liga-se ao A duas vezes, aí o A liga-se ao C por uma de 10. Pronto. Chegamos no C, que é o ponto final. Então, saímos do B, passamos pelo intermediário, chegamos no C, tudo bem? Aí agora vamos marcar a que está faltando, né? O B liga-se diretamente ao C por uma ligação de 10. Então, você vai puxar um paralelo, né? Ligando o B diretamente ao C, tá vendo? Então, B liga-se diretamente ao C por uma de 10 e o circuito está aberto, tá, gente? Aí vamos lá. Esses dois aqui estão em paralelo, né? Porque eles têm os mesmos terminais, tá certo? Gente, quando são só dois, produto pela soma, né? Vamos lá, 20 vezes 5, 100 pela soma. 20 mais 5, perdão, é isso mesmo, 25. 100 por 25, 4 quiloohms, não é isso? Aí, deixa eu falar um negócio. Esse resistor de... Então, quer dizer que no lugar daqueles dois, vai entrar um só de 4. Esse resistor de 4, ele vai ficar em série com o outro de 10. Por quê? Por que ele vai ficar em série com o outro de 10? Porque a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro, tá bom? Certo? A corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. Então, eles vão ficar em série, tá? Eles vão ficar em série. E aqui embaixo temos um de 10. Não é isso? Beleza? Deixa eu marcar os pontos aqui, só para vocês se situarem. Aqui é o A. Não, perdão. B.
Aqui é o B, certo? Aí aqui é o A, na outra ponta é o C, certo? Aí aqui é o B e aqui é o C. Você percebe que os terminais de associação, olha lá, puxa aqui, só para mostrar a associação, são B e C mesmo, tá tudo certo, tá? Beleza, aí vamos lá. Então esses dois estão em série, né? A gente, quando está em série, soma. O ponto A vai ser englobado e vamos ficar com um de 14 em cima, não é isso? Esse de 14 tem quais terminais, gente? B e C, né? Quais são os terminais do de 10? B e C. Então, eles estão em paralelo, né? E nós vamos fazer o produto pela soma, né? Então, 14 vezes 10, certo? Pela soma, que é 14 mais 10, 140, ou como alguns falam, 140 por 24, né? Aí, gente, eu simplifiquei e cheguei em 35 sextos, tá bom? Pronto, morreu. Beleza? Então, agora nós vamos fazer a razão que o Enem pediu. RAB sobre RBC. 10 terços sobre 35 sextos. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso segunda, certo? Tudo bem? Simplifique 3 com 6, 2, certo? Beleza? Ok? Aí, simplificando por 5, por exemplo, aqui fica 2 e aqui fica 7. Pronto. Então, a razão pedida pelo Enem é 4 sétimos, tá bom? E está respondida a pergunta, tá? A resposta certa é letra B, B de boçal, boçal. Caramba, como tem boçal, certo? Por aí. Vamos lá, próximo. Gente, isso aqui é estadual do Amazonas, 2018. Um circuito é composto por 3 resistores ômicos, obedecem à lei de Ohm, resistência constante, certo? De 9 ohms cada um. Um gerador ideal de 18 volts, então essa aqui é a DDP do gerador, e um amperímetro de resistência elétrica desprezível. Olha que é um amperímetro ideal, certo? Amperímetro ideal. A resistência elétrica dos fios utilizados para essa montagem também pode ser considerada desprezível. Você vê que ele não botou resistência aqui nos fios, ó. Certo? Aqui, certo? Aqui, que não tem resistência neles. Nessas condições, a indicação do amperímetro será. Então, vamos lá, gente. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Dar nome aos pontos. Pô, tem gente que acha que quer dar uma despertão. Aqui. Aí ele bate o olho ali, ele olha ali, ó. Ele bate o olho. Aqui, ó. Aqui, ó. Curto. Não, não, você não pode concluir nada sem dar nome aos pontos. O nome disso é burrice. Para. Isso é preguiça. Isso é preguiça. Você, com preguiça de dar nome aos pontos, perderá a questão de graça, certo? Então, larga de ser preguiçoso. Professor, não sou preguiçoso. Então, me desculpe. O comentário não é para você, certo? O comentário não é para você, eu que sou infeliz. Um tremendo de um babaca, certo? Tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, então. Gente, eu vou chamar os terminais do gerador de A e B, tá bom? Então, A e B são os terminais de gerador. Aí a minha pergunta é, quanto vale o AB? Lá ele deu, ó. DDT do gerador vale 18, certo? Então, o AB vale 18. Beleza? É muito importante você fazer essas anotações, tá? Então, o AB vale 18. Beleza. Aí, vamos lá. Daqui para cima não tem resistência. Aqui é A também, certo? Daqui para a direita não tem resistência. É A também. Aqui embaixo é A também. Aqui à direita é A também. Aqui acima é A também, certo? Se aqui é B, aqui é B também. Ok? Esse aqui é B também. Nossa, um B é igualzinho ao outro. Consigo fazer o mesmo padrão. Aqui é B também. B também.
B também, certo? Beleza. Aí, olha só, duas observações. Primeiro, pessoal, por que se aqui é B, aqui é B também? Porque lá na teoria eu falei, amperímetro ideal tem resistência nula, não é isso? Então, se aqui é B também, certo? Outra coisa, e agora é a pergunta boa. Cadê? Quem está em curto ali? Acha para mim alguém curto? Não tem. Então não seja afobado. Quem sai falando tem curto é o famoso afobadinho, certo? Afobadinho. Pode falar para os familiares, você é afobadinho, cara. Para com isso, cara, eu sou afobadinho. Não tem. Gente, olha só. Quais são os terminais desse cara aqui de novo? Os terminais dele são A e B. Não são A e A, nem B e B. Então ele não está em curto. Os terminais desse outro de 9, A e B, certo? E os terminais desse outro de 9, A e B também, certo? Então não há ninguém em curto. Beleza? Aí agora, a corrente elétrica sai, certo? Vamos fazer o caminho da corrente. Beleza. Olha só. Aí ela vem, pá. Quando ela chegar bem nesse ponto A, ela vai dividir. Uma vem para cá, chamar de I1, tá bom? E outra vem para cá, I2, certo? I2. Beleza. A I2, quando ela chegar aqui, ela vai dividir, né? Uma vem para a esquerda, I3, e outra vem para a direita, I4, certo? I3 junta com I1 e passa no amperímetro. É a I5. Certo? Tudo bem? I5 junta com a I4 e volta a ser a corrente total. Beleza? Então é isso, gente. É isso que está acontecendo, tá? Você poderia se perguntar assim, professor, como é que você sabe que essa aqui veio para a esquerda em vez de a I1 chegar aqui e dividir? Gente, não pode. Não pode a I1 chegar aqui e dividir, porque se a I1 fizesse isso, na verdade, ela não, essa possibilidade é impossível. Por quê? Porque se a I1 viesse e encontrasse um caminho completamente livre, ela ia passar por ele. Ué. E, aliás, é o que ela faz. É o que ela faz. Ela vem e vai para ele. A I3 vem e, obviamente, ela não segue para a esquerda, ela vai para o caminho livre, porque o amperímetro ideal tem resistência nula. Então, eu tenho certeza que a corrente vai chegar aqui, vai dividir e vai vir para a esquerda, para que passe corrente nesse cara, senão não passa. E aí I1 vai subir, porque o amperímetro tem resistência nula, e corrente sempre evita resistência, certo? E a I3 também vai no embalo, ela sobe junto, certo? Mas, às vezes, podia não ter essa I3, tem que ter, porque esse cara não está em curto. Esse resistor não está em curto, então tem que ter essa corrente aqui, certo? Então, aí, não pode acontecer isso. A I1 vem, sobe, vai embora, e a I2 vem, segue reto. Porque aí esse cara não funcionaria, tudo bem? E nós vimos que não há curto aqui, tá? Bom, lembrando, gente, que a I3, como eu havia comentado, ela é a I5, perdão, ela é a I1 mais a I3, tá bom? E a pergunta do exercício é a I5, né? Se ele quer a I5, que é a corrente que passa no amperímetro, tá bom? Então a gente vai ter que descobrir, vamos lá, para responder o exercício, então, nós vamos ter que descobrir a corrente desse resistor, o primeiro, a corrente desse resistor, que pode ser o segundo ou o terceiro, tanto faz, e a corrente do amperímetro é a soma delas. É a corrente que passa em dois resistores, certo? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Dá nome aos pontos, não é isso? Próximo passo, abra o circuito. O que é abrir o circuito mesmo? Colocar os terminais do gerador nos extremos. Gente, os terminais do gerador são A e B, né? Assim? Então, você vai ter que ter A numa ponta, B em outra ponta, sair do A e ir caminhando até o B, não é isso? Só que nesse caso, graças a Deus, não tem ponto intermediário, só tem A e B.
Então, vamos lá. Não tem C, não tem B, não tem nada. Vamos lá, gente. Então, fazendo aqui, vai ficar o seguinte, ó. Então, se você observar, os terminais do resistor 1, chamar isso aqui de 1, certo? Esse aqui é o resistor 2. Peraí, deixa eu botar outra cor, porque senão confunde com a galera aqui. Então, marca o texto, porque a gente quer a corrente desses dois aqui, né? Então, aqui, então eu vou chamar esse cara aqui de resistor 1, certo? Esse aqui é o resistor 2, e aquele ali é o resistor 3. E nós queremos a corrente que passa em 1 e em 3. Em 2, perdão. E somar as duas, né? Então lá, gente. Então, quais são os terminais do resistor 1? A e B. Certo? Os terminais do resistor 2, A e B. Os terminais do resistor 3, A e B. Tá bom? Beleza? Olha só, então vamos lá. Então, vamos lá. Os terminais de associação, eles têm que ser A e B, né? Assim? A e B, né? Beleza. Aí vamos lá. A se liga a B, não é? Quantas vezes? 3. São 3 resistores ligando A e B. Então, serão 3 resistores em paralelo, certo? Então, esse exercício aqui, na verdade, são 3 em paralelo. Os 3 têm terminais A e B, não é isso? E quando está em paralelo, e são iguais, basta dividir pelo número de resistores. Então, 9 dividido por 3, a resistência equivalente vale 3, não é isso? Certo? Aí, gente, vamos calcular, então, a corrente total, beleza? Então, vamos lá. DDP total, o AB, ela é igual à resistência total, que é equivalente vezes o I. 18 vai ser igual a 3 vezes I, corrente total igual a 6, certo? Beleza? Corrente total igual a 6. Aí, vamos lá. O que foi que a gente aprendeu na teoria? Na teoria, nós aprendemos que quando os resistores têm resistências iguais, a corrente divide igualmente, não é isso? Então, entrará uma corrente de 6 aqui, certo? Que se dividirá em 3 partes iguais. Então, virão 2 amperes para cada. 2 e 2, ok? 2, 2 e 2. E o que foi que a gente viu lá mesmo, no enunciado? Que o amperímetro, ele marcará a soma da corrente do resistor 2 com a corrente do resistor 1. Então aqui, ó, corrente do 2 é 2, corrente do resistor 1 é 2 amperes, corrente do resistor 2 é 2 amperes. Então a corrente do amperímetro vai ser 4, certo? A questão é boa, hein, cara? A questão não é fácil, não, certo? A resposta certa é a letra C. Cara, mas só dá cloroquina. Não. Tá bom? Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Você quer ver uma outra forma de saber por que a corrente I3 ela vem para a esquerda? Aí vamos lá. Aí nós vamos ver quem tem domínio da matéria. Pessoal, aqui é o A, aqui é o B, certo? Qual o potencial é maior? É o de A ou é o de B? É o de A, porque é ele que está voltado para o polo positivo, certo? Então, o potencial de A, vou marcar aqui com a caneta. Ó. O potencial de A é maior que o de B, não é isso? Beleza? Tá ok. Aí, olha só. Nós vimos lá em corrente elétrica, tá vendo tanto que aquele capítulo é importante? Tem gente que, cara, tem gente que não dá o devido valor àquele capítulo. Nós vimos lá em corrente que a corrente é como se fossem cargas positivas, né? E cargas positivas vão do maior para o menor potencial. Então, olha só, quando a corrente elétrica chegar aqui é o A, né? Assim? Então, ela tem que ir obrigatoriamente para o B. Para o B, tá vendo? Do maior para o menor, do maior para o menor. Então, uma parte vem para cá e a outra parte vai para lá, certo? Olha só,
Tá vendo? Tá vendo como a coisa funciona? Se a corrente do primeiro resistor seguisse reto, ela estaria indo do menor para o maior, e corrente não faz isso, cara. Corrente não vai do menor para o maior. Então, realmente, a corrente do resistor 1 não pode passar ali, tá bom? Beleza? Ok. Então, continuando, FUVEST 2019. Gente, esse aqui Carlos Luna faz, né? E ele fala assim: considere o circuito mostrado na figura, onde todos os resistores têm resistência de 200 ohms, ok? A DDP, o AB, entre os pontos A e B, é, como o pessoal fala, 120 volts, certo? Então, a DDP nos terminais aqui A e B, 120 volts. Letra A, determine a resistência equivalente do circuito. Então, ó, primeira coisa que você tem que fazer, dar nome aos pontos. Gente, se aquele cara lá é A, aqui à direita é A, aqui em cima é A também, certo? Porque não tem resistência, então não vai ter mudança de potencial. E aqui embaixo também vai ser A, beleza? Daqui para a direita tem resistência, então vai haver uma queda de potencial, certo? Supondo que a corrente vá de A para B, né? Então a corrente, por exemplo, a corrente está indo de A para B, né? Certo? Aí quando a corrente passa no resistor, ocorre uma queda de potencial, né? Então o potencial de C é menor que o de A, tá bom? Beleza, agora vem pelo outro lado. Se esse cara é B, aqui a esquerda é B, aqui em cima é B também, e ali embaixo é B também, porque não tem resistência, né, naqueles trechos, tá bom? Vamos lá, primeiro passo, dar nome aos pontos, ok? Beleza. Aí uma dica que até então não tinha dado, mas eu vou acrescentá-la aqui agora, porque agora a gente já está começando a pegar o jeito. Veja se tem alguém em série. Então, primeiro passo, dê nome aos pontos. Se tiver alguém curto, já tira o cara. Você vê que não tem. Ninguém tem terminais idênticos, BB, A, certo? Veja se tem alguém em série. Tem alguém em série aqui, gente? Não. Não tem nenhum resistor que a corrente que passa nele é a mesma que vai para o outro. Porque aqui tem um cara no meio, tem outro cara, que faz com que a corrente mexa, né? Bom? E agora nós vamos fazer aquilo que eu estou pedindo toda vez, que é abrir o circuito, certo? Então vamos lá, gente. Nós vamos colocar então A e B nos extremos. Vamos sair de A e vamos caminhar até chegar em B, tá bom? Então vamos lá. Olha só, se você der uma olhada, olha só. A se liga a C, não é? Por uma resistência, por uma ligação R1, não é isso? Certo? Tudo bem? Lembre-se que a gente começa pelos intermediários até chegar no B. Então, vamos lá. Então, A liga-se a C por uma ligação R1. O A liga-se ao C de novo por uma ligação R2. Na verdade, todos valem 200, né? Então, vamos lá, vamos fazer? Então, A liga-se a C, olha lá, ó, A liga-se a C por uma ligação de 200. A liga-se a C de novo por outra de 200. Perfeito? Quando é assim, a gente tem que puxar o paralelo, né? Beleza. Agora, o A, ele também liga-se ao B, certo? Ele também liga-se ao B. Por uma de quanto? Ali, ó. Por uma de 200. Todas são 200. Só que eu não vou marcar essa ainda. Segura, porque eu não cheguei no B ainda. Nós ainda estamos no intermediário, certo? Aí vamos lá. C liga-se a B. Deixa eu até apagar aquela ali, porque senão as pessoas vão achar que a gente já marcou, né? Aqui, ó. Aí vamos lá agora, gente. C, ele liga-se a B, não é? Quantas vezes? Duas aqui, ó. Aqui, ó. C liga-se a B uma vez, C liga-se a B duas vezes. Então, nós vamos ter que puxar um paralelo, né? Então, olha lá, o C liga-se ao B uma vez, C liga-se ao B duas vezes, ligações de 200 ohms, beleza? E tá faltando agora aquela última. Agora, finalmente, nós chegamos ao ponto B, né? Então, tá faltando a última. Vamos lá. Tá aqui, ó. A liga-se a B por uma de 200. Então, você vai puxar um paralelo ligando direto o A em B, certo? Então, A liga-se a B por uma de 200. Pronto. O circuito está aberto, tá bom? Vamos aproveitar o gancho aqui. Vamos marcar as correntes já, tá bom?
Então aqui, gente, vem uma corrente total, nome ela aí I, certo? Aliás, não. Ainda não. Vou marcar ainda não, porque dá pra gente melhorar a coisa aqui. Vamos lá. Esses dois aqui estão em paralelo, né? Esses dois de 200. Como é que eu sei? Porque eles têm os mesmos terminais, não é isso? Gente, 200 com 200, 100. Certo? Por que mesmo 100? Porque eles estão em paralelo, os terminais são A e C, A e C, e quando os caras são iguais, é só dividir pelo número de resistores, né? 200 por 2, 100. Aqui é a mesma coisa, né? Eles estão em paralelo, por quê? Porque os terminais são os mesmos, C e C, B e B. Como eles são iguais, divida pelo número de resistores. Então vai dar 100 também, beleza? Redesenhando o circuito, a gente vai ficar com um de 100 em cima, que é o equivalente entre 1 e 2, um outro de 100 em cima, que é o equivalente entre 4 e 5, e aquele de 200 embaixo, certo? Ah, e lembrando que esse pontinho aqui, ó, é o pontinho C, tá bom? Beleza. Aí agora, esses dois de 100 estarão em série, não é isso? Por que eles vão ficar em série, gente? Porque a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro, não é isso? Obrigatoriamente, certo? E quando está em série, como é que faz o equivalente mesmo? Soma, perfeito, soma. 100 mais 100, 200. Ok? Beleza. Pronto. Aí, continuando, ficamos então agora com um de 200 em cima e um de 200 embaixo. Ah, reparem que o ponto C foi englobado. E quais são os terminais agora? A e B. Pronto, acabou, perfeito. Conseguimos transformar aquilo tudo em um cara só, cujos terminais são A e B. Gente, os dois estão em paralelo, né? Mesmos terminais. Produto pela soma. Essência equivalente vai dar 200. Ou então, como eles são... Opa, 100, desculpa. Ou então, como eles são iguais, divida pelo número de geradores. Ai, meu Deus, de resistores, foi mal. Certinho? Então, beleza. Então, a letra A está respondida. Resistência equivalente igual a 100, tá bom? Ok? Beleza. Então, quer dizer o seguinte, eu vou até fazer o desenho aqui para a gente aproveitar o gancho. Quer dizer que todos aqueles caras podem ser trocados por um só, de resistência igual a 100, não é isso? Cujos terminais serão A e B. A e B, certo? Tudo bem? E qual é a corrente que passa mesmo no equivalente? É a corrente total, hein? A corrente que passa nele é a corrente total, tá bom? Beleza. Ah, e outra coisa. A FUVEST deu um enunciado, né? Quanto vale a DDP e o AB? Então, o AB vale 120, não é isso? O AB igual a 120. Certo? Então, beleza, vamos lá. Letra B agora. Letra B ele fala assim, calcule a corrente total no circuito e a corrente I4 no resistor R4. Beleza, então vamos lá. Gente, a corrente total, muito fácil, né? Você vai lá. U igual a R vezes I, não é isso? E DDP de resistor é isso. Quanto que é DDP total? Vamos lá. O AB DDP total vai ser igual a resistência total, que é equivalente, vezes a corrente total, não é isso? 120 vai ser igual a 100 vezes I, não é isso? Simplifica aqui. Então, a corrente total deu 1,2 e a primeira pergunta é muito fácil, né? Errou a primeira, acabou a FUVEST, certo? Tudo bem? Agora, a outra pergunta é a corrente desse cara aqui, ó, gente, do 4, certo? É a corrente dele. Deixa eu pegar a ponta de laser aqui, ó. É a corrente dele, ó, do R4. Para isso, agora muita atenção. Nossa, pelo amor de Deus, muita atenção. Então, para isso, a gente vai ter que ir caminhando ao contrário nos desenhos. Então, olha só. Pessoal, aqui vem uma corrente total de quanto mesmo?
1,2, vou colocar... Não, vou pôr 1,2 mesmo. Trabalhar com literal, não. Vamos embora já botar os valores. 1,2, certo? E o que é que acontece mesmo quando a corrente encontra... O que é que acontece mesmo quando a corrente encontra uma associação em paralelo em que os resistores são iguais? Ela divide igualmente, perfeito. Então, virá 0,6 para cima e 0,6 para baixo, certo? Beleza? Beleza. Volte no desenho anterior. Então, voltando, olha lá. 0,6 aqui em cima, né? 0,6, que vai passar no outro ali também, né? Tá em série, não é isso? Beleza. E 0,6 embaixo, certo? Então, 0,6 em cima, 0,6 embaixo, né? Da mesma forma que no anterior, certo? Agora vamos para o outro. Então aqui, gente, vem uma corrente total. Aí a gente sabe que para baixo tem que vir 0,6, não é isso? Então, para esse ramo aqui de cima, para essa parte aqui de cima, tem que vir 0,6 também, não é isso? 0,6 também. Certo? E o que esse 0,6 vai fazer poder encontrar aqueles dois em paralelo de resistências iguais? Vamos lá, deixa eu ver. Perfeito, cara, perfeito, velho. Vai dividir igualmente. Então, teremos 0,3 para cima e 0,3 para baixo. Então, 0,3 para cima, 0,3 para baixo. E a mesma coisa acontece ali nos outros dois, ó. Eles se juntam, volta a ser o 0,6, aí o 0,6 divide. 0,3 para cima, 0,3 para baixo, não é isso? Certo? Beleza? Aí o 0,3 de cima junta com o 0,3 de baixo e vai dar 0,6. Aí, esse 0,6 que entrou aqui em cima, ele junta com o 0,6 que estava vindo lá de baixo. Ó. Saindo um total de quanto? 1,2. Perfeito, cara. A corrente total é 1,2. Então, saindo o total de 1,2. Nossa senhora. Letra bonita, certo? Então, respondido então. Então, quanto vale a corrente total? 1,2. E no resistor que ele pediu, 0,3. Tudo bem? E a letra C, na letra C, o que ele pede? Vamos lá. Na letra C, ele pede a potência total dissipada no circuito e a potência dissipada nesse último aqui, ó, o P3, o R3, tá bom? Bom, gente, eu não falei de potência ainda, mas vamos fazer o item para não perder o embalo. Quando eu falar de potência, eu vou comentar com vocês que a relação fundamental da potência é potência U vezes I. Então, se o cara pediu a potência total, nós vamos usar a DDP total e a corrente total, certo? Beleza? Então, vamos lá. Gente, quanto é a DDP total? Isso, 120, certo? E quanto que é a corrente total? 1,2, perfeito. 1,2, certo? Beleza. 120 vezes 1,2, então a potência total dissipada foi de 144 watts. Lembrando, gente, que o watt é a unidade de potência. A outra pergunta dele foi a potência do R3 aqui, ó. Olha ele aqui, gente, ó. O R3 era aquele lá de baixo, não é isso? Muito simples. Você vai fazer U vezes I também. Olha só, gente. Quais são os terminais do R3? Olha lá, ó. Se lá em cima é A, aqui também é A, na verdade. Se lá em cima é B, aqui também é B. Então, os terminais deles são A e B, certo? DDP UAB a gente já sabe que é 120. E qual é a corrente que passa nele? 0,6. Então, vamos fazer aqui, ó. Potência do resistor 3 vai ser igual à resistência dele, que é 200,
vezes a corrente dele, que é 0,6. Certo? Então, vai dar 72 watts. Beleza? Tudo bem? Ó, muito boa questão para a gente poder trabalhar essa questão da corrente. Então, é muito importante, vocês perceberam, que é muito importante a gente fazer o desenho de cada etapa, porque depois a gente vai voltando e consegue achar as respectivas correntes, entendeu? Então, isso ajuda bastante, tá? Bastante na hora de fazer a resolução. Beleza? Então, vamos continuar. A próxima questão, gente, foi uma questão que caiu no Enem do ano passado. Questão muito bacana. E não se iludam com o Enem, cara. O Enem não é fácil. O Enem não é fácil. Não posso falar pelas outras matérias, porque eu não sei. Mas eu falo por física. O Enem não é fácil. Então, lá, uma casa, ela tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10. Aí ele está aqui, certo? Beleza. Que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme mostrado no esquema. Então, gente, você tem lâmpadas aqui, certo? Marque isso como ali, e aqui está a televisão, tá bom? A televisão funciona apenas com tensões entre 90 e 130 volts, beleza? O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Então, olha só, gente, qual é o maior número de lâmpadas que eu posso ligar para que a TV ainda funcione? Então, presta atenção. Primeira coisa é sacar o exercício. É a grande sacada. Ó, se a televisão está ameaçando parar de funcionar, não é porque ela vai queimar, é porque ela tá trabalhando com a menor tensão possível. Então, gente, a menor tensão para que aquela TV funcione é 90. Se ela tiver uma DDP menor que 90, ela não consegue funcionar. Ela não dá nem início. É isso que está acontecendo. Então, não é queimar, é ficar abaixo do mínimo, certo? Tudo bem? Então, ó, atenção. Qual é o maior número de lâmpadas possível para que a televisão ainda funcione? Então, para que a DDP da TV, vou colocar assim, DDP da TV seja, lembrando que não é assim, galera, falar na rua, português contemporâneo não é de jeito. Para que a DDP da TV seja maior ou igual a 90. Porque não pode ser menor que 90. Menor que 90 a TV não consegue funcionar, tudo bem? Com relação a queimar, gente, não tem perigo. Porque a televisão, o máximo dela é 130. E o circuito pode fornecer no máximo 120. Então não tem como a televisão ser queimada, tudo bem? Então quanto a isso não tem problema. Então realmente o problema dela é para funcionar estando numa DDP menor do que ela precisa no mínimo, tá bom? Então vamos lá. Ó, primeira coisa que você faz sempre, nós vamos dar nome aos pontos, não é isso? Então vou chamar os terminais do gerador de A e B, certo? Beleza? Bom, gente, daqui para cá tem resistência, vou chamar aqui de C. Aí nesse caminho todo não tem nada, ó. C, 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 C. Tudo bem? Agora vem aqui por baixo, ó. B, 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 B. Ok? Bom, pelo desenho, nós vemos que a DDP da TV é o CB, né? E para que a televisão funcione, que é o que o Enem quer, o CB tem que ser maior ou igual a 90 volts. Certinho? Beleza? Vamos fazer o caminho da corrente agora, né? Corrente, ela sai do polo positivo. Gente, quem que é o polo positivo mesmo? Isso, perfeito. Traço maior.
traço maior o polo positivo, traço menor o polo negativo. A corrente ela sairá então do polo positivo, certo? Vai passar no resistor de 10, ok? E quando chegar aqui, ela vai dividir, né? Bom, de que forma, não sabemos. Quando ela chegar nesse ponto C aqui, ela vai dividir, mas a gente não pode dizer como é que vai ficar, porque eu não sei quantas lâmpadas existem, tá bom? Então vamos lá. E agora, o que nós vamos fazer? É o seguinte. Gente, tem como a gente calcular a corrente que passa na televisão? Sim? Tem como eu achar a corrente da TV? A corrente que passa na televisão, dizia ele, estou indo para Brasília. Parabéns, né, pela gracinha, tá. Tem sim, nós vamos jogar no U igual a R vezes I. Então vamos lá, gente. A DDP mínima para que a TV funcione é 90, né? Certo? Então, vamos lá, 90 vai ser igual a R vezes I. A resistência da TV é 50. Então, 90 é igual a 50 vezes I. Então, a corrente que passa na televisão tem que ser, no mínimo, para ela funcionar, de 1,8. Tudo bem? A menor corrente para que a TV funcione tem que ser 1,8. Certo? Por que a menor? Porque 90 é a DDP mínima. Se a DDP fosse, por exemplo, 130, 130 por 50 já ia dar um valor maior. Então, 90 é a DDP mínima, que faz com que na televisão circule a corrente mínima, tá bom? Beleza. Agora, vamos lá. Tem como eu achar a corrente que cada lâmpada demandará? Tem como eu achar a corrente que vai passar em cada lâmpada? Tem, claro. Passa a mesma coisa. U igual a R vezes I. Gente, quais são os terminais das lâmpadas? Ó, C e B. Então, o CB é igual à resistência da lâmpada vezes a corrente da lâmpada, certo? 90 vai ser igual a 200 vezes I, certo? Corta o 0, corta o 0. 9 por 20, 0,45. Então, acabamos de descobrir a corrente que passa em cada lâmpada, certo? Tudo bem? E isso aqui, a corrente que passa na televisão, lembrando que esses valores que a gente calculou é para a tensão de 90, que foi o que o Enem pediu, né? Quando não é isso mesmo, quando a DDP na televisão for a mínima, tá no limite, tá bom? Ok? Então tá. Aí agora, vamos lá. Gente, para que a televisão funcione, qual que é a exigência mesmo? A DDP dela tem que ser maior ou igual a 90, certo? Tudo bem? Aí, olha só, qual que é a DDP da televisão mesmo? A DDP da televisão, ela é o CB, né? Certo? Aí agora vem uma coisa muito importante que a gente aprendeu na teoria. Ó, a DDP do gerador, ela é a total, não é isso? Ela é o AB, certo? E eu posso falar que a DDP do gerador, o AB, ela vai ser o AC, que é a DDP do cabo mal dimensionado. Pode olhar lá, ó, A e C, não é isso? Os terminais deles são A e C, tá vendo? Mais o CB, que é a DDP da galera lá, certo? Vamos ver se é verdade isso, gente? DDP total é a soma dos DDPs? O CB, né? Vamos lá, quem que é o AC, gente? O AC é VA menos VC, certo? Beleza. Mas, quem que é o CB, gente? O CB é VC menos VB. Aí você vai cortar, ou como diz o pessoal o telefone, você vai estar cortando, né? Aqui, ó. E olha só o que que deu, gente. VA menos VB. Pessoal, quem que é VA menos VB? O AB. Tudo bem? Então tá aprovado. Então o AB é o AC mais o CB. Passe esse AC aqui para lá, por favor. Quem vai ser, então, o CB? Aqui, ó. O CB vai ser o AB menos o AC, tá? Então é isso que eu tô querendo mostrar, tá? Aí, gente, de onde você pode falar que a questão é fácil, cara? Nunca, nunca, nunca.
Então, pelo amor de Deus, não nivele por baixo. Ah, o Enem é teta. Eu não sei qual é a matéria que você está falando. Mas a mim não é. Certo? A mim não é. Então, lá. Então, o AB menos o AC tem que ser maior ou igual a 90, tá bom? Gente, o AB é a DDP do gerador, né? DDP do gerador, aqui, ó, 120. Certo? 120. Menos o AC. O AC é a DDP do fio mal dimensionado aqui, né? Gente, como é que calcula mesmo DDP de resistor? R vezes I. Em que o I, no caso, é a corrente total, né? A corrente que passa no cara é a total, certo? Tudo bem? Beleza. Tá bom. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 90. Fazendo a conta, então descobrimos que a corrente total tem que ser menor ou igual a 3. A corrente total tem que ser menor ou igual a 3, tá bom? Vai acompanhando aí, hein? Aí, vamos lá. Então, a corrente total, ela tem que ser menor ou igual a 3. Gente, quando a corrente total chega aqui no ponto C, ela divide, ó. Uma parte vai para a TV e a outra parte vai para as lâmpadas, não é assim? Qual que é o mínimo que a televisão precisa mesmo para funcionar? 1,8, perfeito. Então vai ficar o seguinte, ó. Quando a corrente total chega lá, uma parte vai para as lâmpadas, uma parte vai para a TV, e isso aqui tem que ser menor ou igual a 3. Cada lâmpada fica com 0,45, não é isso? Mas eu não sei quantas lâmpadas são. Então eu vou multiplicar por x, em que o x é o número de lâmpadas, beleza? A televisão fica com 1,8, certo? E isso aqui tem que ser menor ou igual a 3. Fazendo o cálculo, gente, olha quanto que deu o x. Então, o número de lâmpadas tem que ser menor do que 2,67. Gente, não existe 2,5 lâmpadas, né? 2,5 lâmpadas, não. Então, o inteiro próximo é o 2. Então, o número máximo de lâmpadas que a gente pode colocar é de 2. É 2, perdão. São 2 lâmpadas, tá bom? Então, 2 lâmpadas é o máximo que a gente pode colocar. E a resposta é a letra B. Certo? Nossa Senhora. Muito boa mesmo, tá? E a última para nós terminarmos, FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, né? Galera lá para Rio Preto, Ribeirão Preto, e assim vai. Um potenciômetro foi construído utilizando-se 2 fios resistivos ônicos. Então, gente, você tem 2 fios, e você sabe que fio condutor é resistor, né? Assim, certo? Beleza? Paralelos de mesmo comprimento e mesma resistência. Bom, então olha só, se eles têm o mesmo comprimento e têm a mesma resistência, conclusão. A área da secção transversal deles é a mesma, certo? O material de que é feito o fio, o material de que são feitos os fios é o mesmo. Então, o ρ é igual também, certo? Os fios são tocados por um contato móvel que desliza perpendicularmente aos fios, tornando todo o conjunto um potenciômetro. Gente, esse contato aqui, ó, ao deslizar, o contato, quando ele desliza, ele está mudando o comprimento do fio, tá? E ao mudar o comprimento do fio, ele está mudando a resistência. Então, na verdade, do jeito que está aqui, os fios são reostatos. Isso mesmo? Os fios serão reostatos. Vamos ver se vocês estão lembrando da teoria? Vamos ver se vocês estão lembrando da aula teórica? Se o contato estiver bem aqui na ponta, gente, a corrente elétrica vai vir, a corrente elétrica sai do mais, né? Ela vai vir, vai passar pelo fio todo e vai voltar. Oh, desculpa, vai vir aqui e vai passar, né? Então quer dizer que ele vai pegar a resistência máxima, né? Assim?
Agora, se o contato estivesse bem aqui, ó, a corrente elétrica viria e não pegaria resistência nenhuma, certo? Resistência nula, tá bom? Quando o contato móvel do potenciômetro se encontra na posição indicada na figura, o amperímetro indica a passagem de uma corrente de 5 amperes. Individualmente, cada um dos fios resistivos que constitui o potenciômetro apresenta entre seus extremos a resistência D, beleza, DDP é 100, né? E o contato está bem no meio, vocês viram? O contato está bem no meio. D para um lado, D para o outro, e a corrente ali é 5, tá bom? Então, ó, vamos fazer. Gente, então no início, olha só, como é que funciona então? Primeiro passo, dê nome aos pontos. Eu vou chamar os terminais aqui de A e B. Você lembra que a gente começa pelo gerador, né? Ok? Beleza. Se aqui é A, aqui em cima também é A, beleza? Se aqui é B, ali embaixo também é B, ok? Aqui também é B. Beleza? Tá, agora cuidado, hein? Aqui embaixo é A, ok. Certo? E o contato móvel, ele tem resistência desprezível, né? Então ali é B também, não é? Certinho? Então a gente tem dois resistores em paralelo, né? Aí vamos lá, de onde que a corrente sai? Do polo positivo. Certo? Beleza. Aí olha só. Seguinte, a corrente então, ela vai sair do polo positivo. Beleza? Tá? Ela vai sair do polo positivo. Vai chegar ali, ela vai dividir. Como são resistores iguais, gente, ela divide igualmente, não é isso? I sobre 2 para um, I sobre 2 para o outro. Certo? E depois junta e volta a ser a corrente total, que entra no polo negativo do gerador. Então tá tudo certo, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos jogar então na lei de Ohm, que é o seguinte então. DDP total, o AB, ela vai ser igual à resistência total, que é equivalente, vezes a corrente total. Pessoal, a corrente total que sai do gerador é a que passa no perímetro aqui, ó. Ela vale 5 amperes, não é isso? Então vai ficar assim, ó. 100 vai ser igual a R vezes 5, ok? Então o R vai dar 20. Resistência equivalente vai dar 20. Beleza? Ok. Bom, aí é o seguinte agora. Aí é o seguinte. Resistência equivalente, os caras estão em paralelo, né? É o produto pela soma. Gente, se os dois resistores têm o mesmo comprimento, a mesma área da secção transversal e o mesmo ρ, então a rola é a mesma. Foi isso que a gente aprendeu, né? Então, se eu chamar a resistência desse aqui de R, esse aqui vai ser R também, não é isso? Certo? São dois caras em paralelo, né? Produto pela soma. Ou então, só dividir por 2, né? Porque eles são iguais. Então lá, quanto é a resistência equivalente que nós encontramos? 20 vai ser igual a R sobre 2. Então a resistência deles é 40. Tudo bem? Então a resistência daqueles fios será igual a 40 naquela situação, tá bom? Beleza? É quando o condutor, o contato, perdão, está na metade deles. Beleza? Só que a FAMEMA perguntou quando ele for colocado lá na ponta, ó, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Gente, deslocando o cara para a ponta, vamos lá, vai mudar quem no fio? Vai mudar o comprimento, não é assim? Vai mudar o comprimento, certo? A resistividade não muda, é o mesmo material, e a área da secção também não, porque ele não fica nem grosso nem fino. Então vai mudar apenas o comprimento. Aí, vamos lá, como é que a gente calcula mesmo resistência de fio condutor?
Resistência é Rho vezes L sobre A, não é isso? Certo? O Rho muda? Não. A área muda? Também não. Então, esse termo aqui é uma constante, de onde a gente pode concluir que a resistência será proporcional, diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então, quanto maior for o fio, maior a resistência. Então, eu já posso matar de cara, gente, eu já posso matar de cara. Quando eu levo o contato lá para a esquerda, aqui, ó, do meio para a esquerda, o comprimento dobrou, não foi? Se o comprimento dobrou, então a resistência dobrou. Então, se a resistência antes era 40, aqui, ó, 40 para cada um aqui, né? 40 para esse, 40 para esse. Então, agora vai ser 80 para o de cima e 80 para o de baixo. Mas só por questão de desencargo de consciência, eu coloquei a regra de 3. Mas eu acho que seria bacana aquilo ali, ó. Seria bacana, certo? Você, aliás, foi para que apagado. Mas deixa, tá bom. Então, coloca aquele raciocínio, anota esse raciocínio, por favor, que eu acho importante. Então, se a distância era D e a resistência era 40, quando a distância for 2D, a resistência será X, porque são diretamente proporcionais. X igual a 80, certinho? Ah, por favor, 80 para cada um dos resistores, certo? Tudo bem? Então aqui, ó, individualmente, cada um dos fios tem resistência de 80, letra A de álcool em gel, tá? Agora, se pedisse o equivalente, um de 80 em cima, outro de 80 embaixo, o equivalente é dar 40 e a resposta certa seria a letra B. Mas como ele pediu só os resistores individuais, então seria 80, tá bom? Beleza, gente. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, tá? É longo, ficou longo mesmo o vídeo, porque eu tenho que ser muito cuidadoso com isso, tá? Para que vocês tenham condições de fazer o exercício, tá bom? Então, tchau, 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 tchau.